trade it all just to walk with you, my Jesus. There's nothing else that my heart wants more than you. 'Cause I know that it's only your love that can fill up my cup. I know, yeah, I know that it's only your love. Jesus, Jesus, you're enough for me. Jesus, Jesus, you're enough for me. You're worthy of all. Yes, you're worthy of my worship. Every desire, every dream I give to you. 'Cause I know that it's only your love that can fill up my cup. I know, yeah, I know that it's only your love that can fill up my cup. Jesus, Jesus, you're enough for me. Jesus, Jesus, you're enough for me. Oh, Jesus, Jesus, you're enough for me. Jesus, Jesus, you're enough for me. 'Cause you are my portion, my soul's delight. In every season, you satisfy. I won't be shaken. Here in your love, I trust you, Jesus. You're more than enough. Come on. You are my portion, my soul's delight. In every season, you satisfy. I won't be shaken. Here in your love, I trust you, Jesus. You're more than enough. Come on. You are my portion, my soul's delight. In every season, you satisfy. I won't be shaken. Here in your love, I trust you, Jesus. You're more than enough. Jesus, Jesus, you're enough for me. Oh yeah. Oh Jesus, Jesus, you're enough for me. Oh Jesus, Jesus, you're enough for me. Every season. Oh Jesus, Jesus, you're enough for me. You are my portion, my soul's delight. In every season, you satisfy. I won't be shaken. Here in your love, I trust you, Jesus. You're more than enough. You are my portion, my soul's delight. In every season. Boa noite. Ai, Bruno, isto está altíssimo. Podem começar a sentar-se. Marcelo, podes começar a sentar-te. Marco, Lourenço, Tito, podes vir à casa de banho, estamos todos à tua espera. Podes subir, Josué, também.
Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma reunião de jovens. Vamos começar agora com o nosso louvor e depois temos um pregador muito especial. Já sabem quem é que é o pregador? Tu não és, Marcelo. Ninguém sabe quem é o pregador? Muito bem, Priscila. Depois nós oferecemos-te um chocolate. Pronto. A seguir ao louvor vem o Rui pregar e sabem o que é que ele vai pregar? Essa parte. Eu não tenho chocolates para tanta gente. Pronto. Está ali escrito. Ups. Mas pronto, vamos começar. Boa noite a todos. Vou pedir para ficarem de pé connosco para celebrarmos. Temos já um motivo para celebrar. Amanhã vai estar sol. Portanto, já é um bom motivo. Vamos todos glorificar a Deus, todos juntos, juntem-se a nós, vamos fazer isto um bom tempo e vamos aproveitar esta primeira música para levantar a nossa oferta, ok? Adeus ao passado, estou a viver na luz de um novo dia. Não vou perder um minuto com quem eu era. Louva a Deus, nasci outra vez. Adeus ao passado, estou a viver na luz de um novo dia. Não vou perder um minuto com quem eu era. Louva a Deus, nasci outra vez. Outra vez, livraste-me da confusão em que estive. Trocaste a tristeza por uma canção. Agora danço sobre o túmulo em que vivi. Adeus ao passado, estou a viver na luz de um novo dia. Não vou perder um minuto com quem eu era. Louvo a Deus, nasci outra vez. Adeus ao passado, o Espírito de Deus está em mim. Ressurreição do meu sangue. Louvo a Deus, nasci outra vez. Livraste-me da confusão em que estive. Trocaste a tristeza por uma canção. Agora danço sobre o túmulo em que vivo. Outra vez. Livraste-me da confusão em que estive. Trocaste a tristeza por uma canção. Agora danço sobre o túmulo em que vivi. Eu decidi seguir Jesus. O mundo eu deixo, a cruz eu sigo, não volto atrás. Eu decidi seguir Jesus. O mundo eu deixo, a cruz eu sigo, não volto atrás. Eu decidi seguir Jesus. O mundo eu deixo, a cruz eu sigo, não volto atrás. Eu decidi seguir Jesus. O mundo eu deixo, a cruz eu sigo, não volto atrás. 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 A cruz eu sigo, não volto atrás. Não volto atrás. Não volto atrás. Não volto atrás. Eu deixo a cruz, eu sigo, não volto atrás. Outra vez, livraste-me da confusão em que estive. Trocaste a tristeza por uma canção. Agora danço sobre o túmulo em que vivi. Outra vez. Livraste-me da confusão em que estive. Trocaste a tristeza por uma canção. Agora danço sobre o túmulo em que vivi. Louvo a Deus, nasci outra vez. Louvo a Deus, nasci
danço sobre o túmulo em que vivi. 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 Louva a Deus, nasci outra vez. Sou teu, que assim seja. Cada dia sou guiado pelo teu Espírito. Quero andar como filho e amar como Pai no céu, para te agradar, viver na luz da tua presença. Minha vida, Senhor, eu entrego, pois em ti não posso viver, ou eu só te quero a ti, Jesus, e levo as mãos ao vivo, Deus do louvor e adoração. Eu só te quero a ti, Jesus. O teu mover deixa-me inquieto. A teus pés cantarei, Santo, Santo. Eu quero louvar ao Filho, como fazem os anjos no céu. Venha a nós o teu reino, inunda-nos com tua presença. Minha vida, Senhor, eu entrego, pois em ti não posso viver, ou eu só te quero a ti, Jesus, e levo as mãos ao vivo, Deus do louvor e adoração. Eu só te quero a ti, Jesus. Eu só te quero a ti, Jesus. Jesus, és tudo, és o meu Rei, e para sempre eu cantarei. No meu caminhar vou proclamar: Jesus, és tudo para mim. Jesus, és tudo, és o meu Rei, e para sempre eu cantarei. No meu caminhar vou proclamar: Jesus, és tudo para mim. Jesus, és tudo, és o meu Rei, e para sempre eu cantarei. No meu caminhar vou proclamar: Jesus, és tudo para mim. Oh, 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 oh.
crie-me um coração puro e pelo meu pensar, Senhor, ó perdoa. Sonda-me e faz-me novo. Não quero nada que me afaste de ti. Quero mais de ti, menos de mim. Mais de ti, menos de mim. Jesus, eu quero ser como tu. Quero mais de ti, menos de mim. Mais de ti, menos de mim. Jesus, eu quero ser como tu. Quero ser como tu. Mostra-me o teu caminho e se me perder, teu amor e graça me encontrar. Firme, viva esta verdade, pois os puros te verão e serão abençoados. Quero mais de ti, menos de mim. Mais de ti, menos de mim. Jesus, eu quero ser como tu. Quero mais de ti, menos de mim. Mais de ti, menos de mim. Jesus, eu quero ser como tu. Quero ser como tu. Torna o meu viver puro e santo para tua glória. Torna o meu viver puro e santo para tua glória. Torna o meu viver puro e santo para tua glória. Torna o meu viver puro e santo para tua glória. Torna o meu viver puro e santo para tua glória. Torna o meu viver puro e santo para tua glória. Eu quero mais de ti, menos de mim. Mais de ti, menos de mim.
quero ser como tu. Obrigada, Pai, pela tua presença, Deus. Te agradecemos porque tu estás neste lugar conosco, Deus. Te agradecemos porque quando estamos quebrantados, Pai, o teu amor nos consola, Deus. Que isto possa ser uma realidade, Pai, mais de ti e menos de nós, Deus. Que o teu Espírito Santo habite nas nossas vidas, Deus. Que seja unicamente o teu Espírito, Deus. Que sejamos limpos por Ele, Deus. Que possamos renunciar daquilo que não é bom, daquilo que não te satisfaz, Deus. Que a tua presença habite unicamente na nossa vida, Deus. Que o nosso viver, Deus, seja bom para ti, seja agradável para ti, Deus. Vem limpar, Deus. Vem restaurar, Deus. Vem estar connosco, Deus. Ajuda-nos a sentir a boa presença, Deus, a amável presença e a doce presença que tu trazes até nós, Deus. Vem a este lugar, Pai. Amém, Deus. Eu volto para te adorar. És tudo para mim. Eu vivo para ti, Jesus. Perdoa, Deus, todo o meu errar. Eu vivo para ti. És tudo para mim, Jesus. Eu volto para te adorar. És tudo para mim. Eu vivo para ti, Jesus. Perdoa, Deus, todo o meu errar. Eu vivo para ti. És tudo para mim, Jesus. Sondas o meu coração, sondas o meu coração. Eu vivo para ti, Jesus. Sondas o meu coração, sondas o meu coração. És tudo para mim, Jesus. Sondas o meu coração, sondas o meu coração. Eu vivo para ti, Jesus. Eu volto para te adorar. Tu és Jesus, tudo para mim. Eu vivo para ti, Jesus. Perdoa, Deus, todo o meu errar. Eu vivo para ti. Tu és tudo para mim, Jesus. Se esta é uma oração verdadeira que a gente está a fazer, significa que no nosso dia a dia fazemos escolhas que implicam, se calhar, renúncia a nós próprios para podermos segui-lo a Ele. É verdade? Melhor que eu para falar disso será o Rui, que está bem preparado para isso esta noite. Quem é que está contente por estar aqui, poder ouvir falar sobre isto esta noite? Estão muito contentes vocês, estou a ver. Boa noite, podem se sentar. Epá,
Rodrigo, eu com esta luz aqui na minha frente eu não vejo nada. É possível baixar um bocadinho? Sim? Ora, muito boa noite a todos. Aleluia, eu adoro este entusiasmo benfiquista. Nem é benfiquense, é mesmo benfiquista. Está tudo bem? Está tudo bem ou não está tudo bem? Vocês ainda têm língua ou o gato comeu-vos a língua? Boa noite. Ok. Está tudo bem com vocês? Sim? Ok. Estou muito agradecido pelo convite. Muito obrigado, Inês, pelo convite que me fez em poder partilhar a palavra do Senhor. Para mim é sempre uma alegria poder partilhar a palavra do Senhor. E o tema é, sem dúvida, desafiante. No mínimo, é sem dúvida desafiante. Renúncia. Deixar Deus sondar o meu coração é renúncia? Vamos começar de outra forma. O que é que para vocês é renúncia? Posso descer? Já desci, desculpa. Posso descer? Posso. O que é que para vocês é renúncia? Vá, temos que fazer isto um bocadinho interativo. Não sei, alguns de vocês se calhar nunca me ouviram pregar. Como é que te chamas? Eduardo, muito gosto, sou o Rusto. E tu, como é que te chamas? Simão, muito gosto, muito gosto. Aqui muitas caras novas também, nunca te tinha visto. Muito bem-vinda, sim senhora. Ai, mais umas quantas caras novas. Eu já não vinha aqui há tanto tempo, que o David toca a bateria. David, sim senhora, gostei muito de ouvir, muito bem, continua, vais firme. Se conseguires acompanhar o baixista, já é muito bom. Ok, o que é que para vocês é renúncia? Vá, bora lá, fazer... Oh, irmãos, perdoem-me, eu vou usar uma linguagem um bocadinho mais juvenil, pode ser? Vocês não ficam chateados, pois não? Não ficam, pois não? Ok. O que é que para vocês é renúncia? Digam-me lá. Desculpa? Negar algo, sim. Abdicar de algo. Mais? Está tudo a ir ao Google agora, a ver a definição de renúncia. É? O que é que para vocês é renúncia? É ser negado, ser renunciado, pode ser. É negar a si mesmo. Quem é que disse isso na Bíblia? O apóstolo Paulo também, e o Jesus. Vamos ler esse trecho, exatamente, muito bem. Mais? Abandonar. Sim. Renúncia é dizer não. E o dizer não, muitas vezes, faz-nos prosseguir um sim. E já vamos ver sobre isso. A renúncia é uma coisa que pode ser bilateral, ter dois sentidos, e nós já vamos ver isso. E a renúncia é uma coisa que é em conjunto ou é uma coisa que é solitária? Hã? Solitária. Porquê? Pode ser em conjunto. Vamos todos renunciar a comida e vamos fazer jejum, certo? Quantos estão comigo? Epá, muitos poucos, mas olha, eu esperava que não tivesse nenhum para fazer jejum. Ok, renúncia é maioritariamente um ato solitário, de acordo com a palavra de Deus, e já vamos ver isso. Quem é que fez este cartaz? A Maggie? Muitos parabéns, muitos parabéns. Renúncia é um ato solitário, é muitas vezes sermos, eu não vou dizer azul, porque custa-me dizer azul, mas sermos vermelhos no meio de uma multidão azul. Meu coração é vermelho, mas é verdade. Parabéns, está muito bonito, sim senhora. Parabéns. Renúncia. Renúncia é muitas vezes eu ser diferente. É no meio de uma multidão em que toda a gente é cinzenta, eu ser azul. É no meio da minha escola, onde toda a gente é cinzenta, eu sou azul. E sou diferente. Quantos aqui têm a coragem muitas vezes de ser diferentes? Hoje em dia até toda a gente quer ser diferente, mas nem toda a gente quer ser cristão e assumir-se como tal. Não é? A verdade é essa. O sermos cristãos até é uma coisa que aqui,
o som assim fica estranho. É uma coisa que aqui até é muito simples. Aqui, neste lugar. Eu vou perguntar, quantos daqui já aceitámos Jesus no nosso coração? Alguns até estão assim meio envergonhados, não sabem bem. Bora lá, ponham lá a mão bem alto. Ok. Ser cristão aqui, pá, easy peasy, não é? Muito fácil. Ser cristão num lugar que é um bocadinho atroz e é um bocadinho stalker a esse tipo de comportamentos ou a esse tipo de decisões que nós tomamos na nossa vida, aí é que é mais complicado, não é? Mas voltamos à renúncia. Ok, eu fui ver ao Google, como todos vocês. Então o que é renúncia? É um ato voluntário de desistir, abdicar ou rejeitar um direito, cargo, posse ou pretensão. Envolve o abandono de algo que se possui ou a recusa de uma vantagem, podendo ser aplicado em contextos políticos, deixar um cargo, jurídicos, abrir mão de um direito, ou pessoais, sacrifício ou abnegação. Vivemos numa sociedade de direitos, de controle e de poder. Renunciar muitas vezes significa fraqueza e falta de coragem, não é? Eu renuncio a um cargo, ou eu renuncio a fazer determinada tarefa. Pode ser encarado como falta de coragem, não é? Renunciar a ser igual aos outros, como no mundo, não é? E vou chamar o mundo a escola, o trabalho, a minha vida. Renunciar e ser diferente pode ser tratado como um ato de falta de coragem. Ou de coragem. Quem renuncia é corajoso ou tem medo? É corajoso ou tem medo? Se tu renuncias a Cristo, tu és corajoso ou tens medo? Renunciar a Cristo, no nosso contexto, é corajoso. Mas numa escola, quando te perguntam, mas tu és cristão? Como é que te chamas outra vez? Desculpa. Simão, desculpa. Eu vou andar a perguntar os nomes, porque eu tenho dificuldade. Eu conheço-te. Desde o ventre de tua mãe. Literalmente. Num contexto em que estamos numa multidão de gente, em que hoje em dia todos caminhamos para o mesmo sentido, não é? Toda a gente vai para o mesmo sentido e toda a gente vai assim, não é? Todos caminham assim, olhar para o aparelho. Parece que não existe mais ninguém. Nesse contexto, quem levanta a cabeça e diz não e renuncia é corajoso. Quantos temos muitas vezes essa coragem de levantarmos a cabeça e dizermos assim: eu sou cristão. Eu renuncio a este status quo instituído e tenho uma forma diferente de trabalhar e de viver a vida e de estudar e de estar nas aulas. Sou diferente. Quantos? Amém. Não precisam de levantar o braço. Foi uma pergunta de retórica. Ok, mas vamos entrar então na renúncia propriamente dita. E foi um desafio. Um texto que efetivamente elucidasse, e eu lembrei-me logo de Paulo. Sempre que há um tema, eu lembro-me de Paulo. E o apóstolo Paulo, em Filipenses 3, 13 a 14, diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me, deixando, abdicando ou renunciando das coisas que para trás ficam. E quais eram as coisas que para trás ficavam? Era Paulo a dizer que tinha sido judeu dos judeus, que tinha sido pura e simplesmente um doutor da lei. Ele esquecendo-se de todas as coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então renunciar é deixar, é esquecer, é inverter hábitos e formas de fazer e viver. É prosseguirmos num caminho mais excelente. Amém? Vamos fazer assim um trato que eu costumo fazer aqui com a igreja ao domingo. Quando vocês concordam, dizem ok. Quando não concordam, dizem misericórdia, ok? Então, concordam? Muito obrigado. Sim, senhor. Então vamos abrir a Bíblia, todos, aqueles que têm, os que não têm, abram um telemóvel, façam como entenderem. Em Lucas, no capítulo 9, e este vai ser o nosso texto.
Lucas capítulo 9, versículo 23 a 25. E o Marcelo já introduziu este texto ainda agora. Todos abriram? Diz assim: se alguém quiser vir após mim, repitam comigo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. E Jesus depois termina com uma pergunta muito interessante. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Jesus neste texto, no versículo anterior, diz que Jesus fala a todos. Jesus estava acompanhado com os discípulos, mas naquele momento ele decidiu falar a todos. E as primeiras palavras de Jesus é: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, eu consegui reunir 7 pontos de renúncia. Vocês estão dispostos a ouvir-me nesta noite? Sim? Sim? Amém? Ok. A Margarida deu-me 45 minutos. Eu espero cumprir. Ok. Renúncia pode ser uma escolha. Ou deve ser uma escolha. Jesus começou pela vontade. Jesus disse, se alguém quiser. Não foi uma coisa forçada, manipulada, ameaçada. Não, foi um convite. Isto mostra-nos que a renúncia cristã nasce da liberdade e não da coerção. É uma escolha. Escuta, o tu estares aqui e seguir Jesus e teres levantado a mão quando eu perguntei, não é uma herança. Quantos daqui os pais são cristãos? Quantos? Muitos. Cristianismo não é herança. Cristianismo é se alguém quiser. E quantos daqui já creram? Oi? Desculpa, Bruno. Se alguém quiser. Cristianismo não é porque o teu pai, ou o teu amigo, ou Gabriel. Simão. Estás a ver? Foi quase, Simão. E o Simão é cristão que o Eduardo, quase que acertei, que o Eduardo vai ser cristão. Cristianismo não é por contacto, não é por herança, é por resposta. É por resposta a um desafio, em que tu dizes sim, mas também dizes não. Em que no momento em que tu dizes sim, estás a dizer não. Não a quê? Não ao pecado. Não à vida que tu antes vivias. E alguns de vocês têm uma vida ainda muito curta, não é? Os irmãos não, já levam, como eu, já levam uma vida longa, não é? Mas o aceitarmos Jesus no nosso coração é dizermos sim, Senhor, eu quero que tu faças morada na minha vida. Eu quero que tu sejas tudo para mim. Eu quero que tu sejas meu Senhor e Salvador. Que a tua graça me possa preencher. Que eu seja fruto da tua palavra e daquilo que tu queres de mim. Sim, mas a partir daí tu tens que renunciar. Todos os dias. E já lá vamos. Tens que renunciar todos os dias. Porque a renúncia é um ato constante e diário da vida. Porque todos nós temos desafios. E cada um diferente. Não é? Eu tenho os meus desafios. Minha filha Catarina tem os desafios dela. Alguns pontos de contacto são semelhantes. Porque ela é minha filha, claro. Não é? Mas todos nós temos o nosso desafio. E o que para mim é fácil, Josué, se calhar para ti é muito difícil. Para mim é fácil chegar a casa e pôr o telemóvel em cima do móvel e deixa-te lá estar e não me chateies, espero que não toques. Se calhar para alguns de nós não é. Ah, Rui, mas eu uso o telemóvel para ler a Bíblia em casa. É, não é? Também. Amém. O telemóvel serve para muitas coisas boas, mas também serve para muitas coisas más. E perturba muito a nossa cabeça. Ainda há pouco estava a falar isso com o João, que eu agora não o vejo. Ok, então voltamos à renúncia. Então, renúncia é uma escolha. Renunciar é dizer, eu escolho este caminho, mesmo sabendo que vai ter um custo. Deus respeita a nossa liberdade. Jesus não se impõe a ninguém.
mas também respeita as consequências das nossas escolhas. E aqui é que está, é que nós queremos viver, enquanto cristãos, num mundo cor-de-rosa. E é tão bonito ouvirmos a Sara cantar, e canta tão bem. E estamos aqui num pedaço de céu, e é tudo tão bom. E estas caras são todas tão lindas e tão bonitas, não é? E julgamos que a vida é assim, e independentemente das ações que nós tomamos, se renunciamos ou não renunciamos, está tudo cor-de-rosa. Não, Deus respeita as nossas escolhas, mas também respeita as consequências das mesmas. E às vezes nós questionamos-nos, mas porquê, Senhor? Consequência. Portaste-te mal. O que é que aconteceu? Eu não sei se isto agora se pode dizer, mas o que é que acontece a um filho quando se porta mal e o pai o corrige? O que é que acontece? Há uma correção, não é? Alguns de vocês ainda se lembram. Os puxões das orelhas. Tão bom. Não, isso já não se faz. Isso é antipedagógico. Ai, meu Deus. Pai, eu ainda sou do tempo que me puxavam as orelhas e era até chegar ao chão. Não era assim tão forte. Mas eu sou do tempo em que na primária a minha professora tinha uma régua deste tamanho. Também és desse tempo? E o teu pai em casa também. Mas era para medir. A régua era para medir. E a professora tinha lá... Pronto, mas isso é outra história. Mas não há causa sem consequência. Se tu escolhes a vida, o que é que acontece? Vives. Não é? Se escolhes o outro lado, o que é que acontece? Não preciso dizer, pois não? Ok, escolhas. Renúncia. A pergunta não é o que é que nós vamos fazer, mas é efetivamente o que é que tu queres. Jesus pergunta o quê? Se alguém... Bom dia. Se alguém... Peço que ponham... Está ali. Se alguém quiser... Então, a pergunta não é o que é que tu vais fazer, é o que é que tu queres. Queres ir após Jesus? Queres ou não? Queres ou não? Então renuncia. Escolhe. Muito fácil, não é? Escolhe a vida para que vivas. E a vida é Cristo. Amém? Então a renúncia também pode ser voluntária. Rui, então mas uma escolha não é voluntária. Pode ser voluntária ou pode ser uma consequência. A escolha pode ser uma consequência. Para vos dar um exemplo. Eu chego ao restaurante e eu vou numa de comer pernil assado, mas não há. Não há. E eu, por acaso, na quinta-feira comi um pernil assado muito bom. Mas não há. Chegas lá e não há. Tu tens que escolher outra coisa. Não é? Foi uma consequência do não haver. Mas não foi propriamente voluntário. Não. Tiveste que o fazer. Não é? E na vida, muitas vezes, nós temos que tomar decisões e escolher coisas que não são propriamente voluntárias, mas são consequência de uma série de atos nos quais nós nos metemos. Mas a renúncia deve ser voluntária. Porque quando Jesus diz, se alguém quiser, é tu chegares a Deus de forma voluntária. Não é porque o Simão, tens cara de Gabriel, Simão. Não é porque o Simão disse ao Eduardo que ele deve escolher Jesus, que ele vai escolher Jesus. Deve ser uma coisa voluntária. Certo? Então, renúncia é voluntário. É uma escolha, mas deve ser voluntária. Certo? Eu gosto muito do vosso entusiasmo. Gosto mesmo. Oh, Inês, tens de treinar este entusiasmo na malta. Ok, o verbo quiser revela que a renúncia não é forçada, é um ato consciente, motivado por amor e não por obrigação externa. A verdadeira mudança nasce em um coração rendido, não pressionado a mudar. Ainda dentro do se alguém quiser, percebemos que a renúncia não nasce da pressão, mas da convicção.
Porquê é que eu gosto... Quem é que já esteve aqui em retiros comigo, quando eu era líder de jovens? Porquê é que eu gosto dos silêncios? Alguém sabe? Eu gosto de estarmos todos em silêncio. Silêncio. Porquê? Porque a música... eu adoro música. Eu gosto muito de tocar. Já não toco tanto como gostava de tocar. Não há tempo, a vida não se proporciona. Gosto muito de ouvir música. Gosto muito de ouvir o David tocar. Boa, David. Gosto. Mas o silêncio faz-nos acalmar. A música embala-nos. Faço-me entender. Não é que seja mau, nada disso. Não estou a dizer nada disso. Eu pessoalmente gosto do silêncio. Para que não haja pressão de forma alguma, mas para que a nossa atitude e a nossa forma de renunciarmos ou nos rendermos seja genuína e consciente. Porque aquilo que nós fazemos em consciência, Simão, aquilo que nós fazemos em consciência leva-nos efetivamente à mudança. Aquilo que nós fazemos por emoção, até vou fazer um verso, pode levar ou não. Não é? Porque as nossas emoções são muito voláteis, nomeadamente nas vossas idades, que eu julgo que são um bocadinho mais novos que eu, não é? Pouco, mas um bocadinho mais novos que eu, Gabriel, mais ou menos. Então, Jesus não diz se fores obrigado. Jesus não diz se não tiveres alternativa. O que Jesus diz é, ele chama apenas aqueles que estão dispostos a crer. Se alguém quer vir, se alguém quiser vir após mim. Então não é uma emoção, é uma decisão pessoal, em que nós, ao renunciarmos o nosso eu, damos lugar a um outro eu na nossa vida. Amém? Por isso é que a renúncia é uma questão bidirecional. E já lá vamos chegar. Ok. A renúncia voluntária acontece quando o coração reconhece que seguir Jesus vale mais do que qualquer outra coisa. Mas não é resignação. E resignação é, eu não consigo mais. Resignação é, efetivamente, não dá mais. Não dá mais da vida que eu levo. E isto aconteceu-me há muitos anos atrás. Era eu... Quantos anos tens? 20, Gabriel. Obrigado. Eduardo, quantos anos tens? Já fixei. 18. Era mais novo que vocês. Quantos anos tens, Gabriel? 17. Para aí, 15. Quem aqui tem 15 anos? 15? 16? Não? Menos? 14? Ok. Ainda há aqui com menos anos? Menos de 13 ou 14? 13? Ok, boa. Mas foi com essa idade, mais ou menos, que eu um dia tive que dizer chega. Não é esse chega. Não é esse chega. Pronto, eu vou reformular. Eu um dia tive que dizer basta. Ok? Isto hoje em dia temos de ter cuidado com as palavras, não é? Vocês agora vão chegar à casa dos vossos pais e dizer, estive a ouvir o André Ventura a pregar. Não, nada disso. Até porque eu sou de direita, mas não chego a esse lado. Não, eu fico mais aqui para o lado de dentro. Ok? Foi numa altura dessas, e uma altura bem conturbada da minha vida, e acho que não está aqui ninguém que me conhecia nessa altura, mas numa altura bem conturbada da minha vida, em que eu efetivamente cheguei a um ponto de resignação. Mas eu percebi que a resignação não me levava a lado nenhum, mas a rendição levava. E renunciar é render, não é resignar. É render. E quando tu te rendes, o que é que acontece?
Não vou perguntar quem é que daqui foi à tropa, porque é escusado. Mas quando tu te rendes, o que é que acontece? Tu perdes os direitos. Perdes os direitos. Quando te resignas, não. Ainda está lá qualquer coisa. Mas quando te rendes, tu perdes os direitos. E é isso que nós temos que fazer. Renunciar e render. Perder qualquer tipo de direito. Porquê? Porque aí é quando o Senhor pega no barro e diz, bora lá fazer uma coisa nova. Bora lá começar algo de novo. Eu e tu, a caminhar junto a ti, ao teu lado, muitas vezes a levar-te ao colo, outras vezes apenas a observar, a seguir-me. Renunciar é render de uma forma voluntária. Amém? Então, a renúncia voluntária, ela não gera revolta. Não é? Não gera revolta. Porquê? A única pessoa que se voluntariou foi quem? Não é? Então, ela não vai gerar revolta. A renúncia voluntária, ela não produz amargura. Porquê? Porque foi uma decisão pessoal. Logo, tu não tens amargura, porquê? Porque ninguém te empurrou. Não? Certo? Estou certo, não estou? Então, a renúncia voluntária, ela não cria peso espiritual. Amém? Ela não cria peso espiritual, pá, não. Porquê? Porque ela se torna uma expressão de amor e de confiança pela bidirecionalidade, que quando tu renunciaste a ti mesmo, tu abraçaste o Senhor e Salvador da tua vida. Então ela cria amor e confiança. Por isso é que a renúncia tem que ser voluntária. Amém? Vocês estão cá? Ou já saíram? Ok, agora eu vou-vos levar a um contraditório, que é a renúncia tem de ser obrigatória. Opa! Então o que é que Jesus diz? Vamos lá ali ler. Se alguém quiser, ou quer, esta tradução é outra, mas se alguém quer vir após mim, o que é que diz a seguir? Então, é voluntária ou é obrigatória? É as duas coisas. E eu vou explicar porquê. Porque tu primeiro tens que decidir. Certo? De forma voluntária. Mas depois tens que renunciar a tudo aquilo que estás habituado. De forma obrigatória. Tens de te negar a ti mesmo. O que é negar a ti mesmo? É deixar de se chamar Priscila e chamar-se o que tu gostares que te chamem. É deixarmos o nosso eu. Negar-me a mim, Rui. O ser teimoso. Não é teimoso, é persistente. A minha mãe, quando eu era mais pequeno, eu vencia a minha mãe pelo cansaço. Outras vezes eu tinha de desistir porque o chinelo voava mais com o que eu corria, mais depressa com o que eu corria. Mas eu sempre fui muito persistente. Não teimoso, persistente. É renunciar a isso na minha vida. É saber perder para ganhar. É negar-me a mim mesmo, a tudo aquilo que eu sou e fazer de mim uma tábua rasa para que Cristo possa emanar. E tudo aquilo que eu vivo, viver na fé. De quem? Do Filho de Deus, o qual o quê? Me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Isto é que é negar-me a mim mesmo. Então, a renúncia é o quê? Voluntária e obrigatória. É Rui, mas que não no cérebro. Aqui Jesus deixa claro, quem escolhe segui-lo tem de renunciar. Não é possível seguir Cristo sem negar o eu como centro. Epá, isto já me corrói todo por dentro. Toda a gente tem direitos nesta vida. Simão.
Eduardo. Pá, eu mais um bocadinho e conheço-vos a todos. Toda a gente tem direitos nesta vida. Toda a gente. Muito pouca gente quer ter é deveres. Eu posso, eu quero, eu faço, eu posso mudar tudo aquilo que eu sou para ser uma pessoa melhor. Tu tens capacidade, tu tens isto. E efetivamente tu tens. Mas tu tens porque Cristo vive em ti. E é diferente. O ser cristão é assumir isso. É assumir isso. É assumir que em mim mesmo nada tenho em que possa confiar. Mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Isto é uma musiquinha. Não é? Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar. É Cristo em mim. Claro que tu tens valor. Simão, tu tens valor. Eduardo, tu também tens valor. Desculpa, mas eu estou muito cansado hoje. Facine, é isso. Desculpa, diz-me lá o teu nome. Vá. Marco, opa, desculpem. Pá, eu estou muito cansado, esta semana tem sido muito difícil. Mas é negar-te a ti mesmo. É negar-te a ti mesmo. É saberes que aquilo que tu és, efetivamente és em Cristo. Amém? Efetivamente és em Cristo. Então a renúncia é uma coisa absolutamente obrigatória. A escolha é livre, mas o caminho tem exigências muito claras. Certo? Tu não podes. Posso dizer aquilo que penso? Posso? Tu não podes dizeres que segues a Jesus, escolheres se alguém quiser vir após mim, negares-te a ti mesmo e depois fazeres o que queres na vida, da forma como queres. Sais daqui e vais fazer aquilo que bem te apetece. E estou a falar das coisas que nós sabemos que implicam com a nossa consciência. Tu não podes sair daqui e dizeres mal do teu irmão. Não é? A escolha é livre, mas o caminho tem efetivamente condicionantes para se viver. Senão, estás enganado. E andas enganado. Escolhe a vida para que vivas, mas escolhe bem. Decide bem e caminha bem. Isto não é à borla. Tem condicionantes. Nós queremos viver um cristianismo tão light, que nós passamos e está tudo bem. Mas não. Não. E quando está tudo bem, põe em causa a tua consciência. Põe em causa a tua consciência. Eu não estou a dizer aqui agora que somos todos uns bandidos. Não, eu sou uma excelente pessoa, digo-vos já. E sou tão humilde que até tenho orgulho nisso. Não, estou a brincar com vocês. Não. Mas efetivamente, todos nós temos desafios na vida. E desafios no caminho que Deus nos colocou para percorrer e para caminhar. Ou vocês acham que a vida que vocês vivem é uma consequência de terem nascido? Bora lá por aí. A vida que vivemos é uma consequência de termos nascido? Ou é consequência de uma decisão que nós tomamos um dia? Não é? É porque eu ainda há pouco estava a falar aí com alguém. Eu estava a dizer, Deus trabalha no background da nossa vida, ou seja, na parte que nós muitas vezes não vemos, de uma forma tão clara que nós nem nos apercebemos. Nem nos apercebemos. E Deus livra-nos de coisas que nós provavelmente não conseguiríamos suportar. E nós muitas vezes não conseguimos ter esta dimensão do cristianismo em que Deus é um Deus ativo e não é um Deus passivo. Não é um Deus que está lá em cima no céu, não. É um Deus que está cá embaixo no coração. E bem perto. E que está interessado em mim, em ti, no Marco, no Eduardo, no Simão. Desculpe. No Marco, no Eduardo. É um Deus que está interessado de uma forma pessoal. Uma forma pessoal.
quer estar perto, quer ter relação contigo. A vida que tu vives não é uma consequência de teres nascido, não. E uns, se calhar, nasceram num lar mais feliz, outros nasceram num lar menos feliz. Mas a felicidade e a verdadeira felicidade está no dia em que tu disseste: Jesus faz morada no meu coração. Porquê? Porque esse nunca te vai abandonar. Mas tu tens que dar os passos certos no caminho. No caminho. Amém? Amém. Então a renúncia é efetivamente obrigatória. Ou não? Sim? Então, o tom muda, o tom de Jesus, que ele depois do convite, o que é que ele diz? Quem quiser vir após mim, negue-se. Não há volta a dar. Jesus não disse: epá, se fizerem o favor, neguem-se. Ou se conseguirem, neguem-se. Não houve ali abertura para nada. Não. Queres vir? Nega-te. E é este cristianismo que nós temos de viver. Não é aquela coisa light que às vezes nós formamos na nossa cabeça. Não. Se efetivamente queres viver isso, então nega-te. Viver de acordo com a palavra de Deus não é à borla. Tem um custo diário. Vivemos todos nesta bolha do estar tudo bem. Eu já falei um pouco sobre isto. É tudo muito fácil quando não paramos para analisar e renunciar. Experimenta abdicar daquilo que tu mais gostas. Bora lá. Se nós agora... Eu não quero respostas em voz alta. Quero respostas de consciência, cada um. É isso, não é, Eduardo? Experimenta abdicar do que é que tu mais gostas. Eia, bem, vou fazer aqui um desafio, que agora a Inês traz aí o cesto e todos vamos colocar o telefone e vamos ficar sem telefone de vez. E vamos apagar as contas todas das redes sociais e sair de todo lado. Ai, Jesus. Tive eu tantos anos a trabalhar no meu feed para ficar tão bonito. E atenção, há alguns feeds, cuidado. Cuidado, está bem? Cuidado. Mas experimenta abdicares daquilo que tu mais gostas. E não te digo de forma voluntária, mas obrigatória, em que tu te obrigas a ti mesmo a abdicares daquilo que tu mais gostas. Em favor de quem? Não é em teu favor. É em sacrifício e em renúncia por Cristo. Amém? Porque nada deve estar acima do nosso relacionamento com o nosso Deus. Nada. O que é que Isaac fez? Não, Jacó. Já estou baralhado, desculpa. Mas quem foi sacrificar o seu filho? Foi Isaac? Abraão. Desculpem, estou muito cansado. Estou muito cansado. Hã? Exatamente. Abraão levou Isaac, não foi? Exatamente. E Isaac perguntou: onde está o cordeiro? Pronto, desculpem. Estamos a falar de escolhas, aquilo que nós mais gostamos. O que é que Abraão fez? Levou o seu filho. E o que é que Abraão disse quando o Isaac perguntou isso? Deus proverá. Deus proverá. Amém? Desculpem a minha gafe, mas estou cansado. Ok? Então, nas palavras de Jesus, percebemos que não existe o viver Cristo sem renúncia. O eu deixa de ser o centro das decisões. Negar-te a ti mesmo não é odiar-te. Não. Nós não nos odiamos a nós mesmos. Sabem porquê? Eu vou-vos dar uma notícia muito interessante. Vocês são filhos de Deus. E tu não te podes odiar porque tu és filho de um Deus maior. Tu és filho do único Deus. Tu és fruto da relação do teu pai e da tua mãe. Mas tu foste feito filho de adoção através de Cristo Jesus. Por isso é impossível. E não entres nisso. Não entres nisso. Ama-te. Porque aquele que mais interessado está em ti, ama-te de uma forma incondicional. Se alguém te disser o contrário, está-te a enganar. E muitas vezes as palavras vêm às nossas orelhas de uma forma enganosa. Por isso, negar-te a ti mesmo não é odiar-te.
Não, pelo contrário. É amares um Deus superior que está interessado todos os dias na tua vida e no teu coração. Amém? Amém? Amém. Então, negaste a ti mesmo não é anulares a tua personalidade. Não. Não é. Mas se a tua personalidade te impede de chegares a Deus, trabalha nisso. Trabalha nisso. Uns são mais engraçados, outros são mais sérios. Eu sou uma pessoa séria. Também sou engraçado às vezes, mas normalmente eu sou uma pessoa séria. Quem me conhece sabe que eu sou assim muito terra a terra, muito calmo, sério. Gosto de brincar, também gosto de brincar. Eu tenho a minha personalidade, cada um de nós temos a nossa. Não anules a tua personalidade, mas trabalha em favor de Cristo. Amém? E deixa que Deus a use em favor de outros. Amém. E ao tempo. Ok. Negaste a ti mesmo não é desprezares a tua própria vida. É retirares o eu do trono e colocares Cristo no centro. A escolha é livre, mas uma vez feita, o caminho é claro e não é negociável. É inegociável. Se tu escolhes livremente, é inegociável. Nega-te. Ponto final. Abdica. Renuncia. Seguir a Jesus exige a exclusividade. Não podemos seguir a dois senhores. Está escrito, não é? Não podemos seguir a dois senhores. Da mesma fonte não pode brotar água boa e má, amarga. Amém. Então renúncia é uma coisa também ativa. Ativa porquê? Porque implica uma decisão diária, como nós já falámos. O que é que Jesus disse? Vamos ler ali o texto, todos. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E depois diz o quê? E tome, diz lá para a pessoa que está ao teu lado, cada dia. Então, renúncia é ativa, é diária. Diária. Renunciar não é um ato único do passado, não. É diário, escuta, é diário, é repetido e é consciente. Consciente. Por isso é que não é uma coisa embalada. Embalada de embalo. Não é embalada de embalar. Não. Não é. Não é uma coisa o qual tu deves estar distraído e tomares uma decisão. Bora lá. Não, não. É consciente. É uma coisa ativa, diária e consciente. Todos os dias há decisões em que escolhemos o ego ou Cristo. A vontade própria ou a vontade de Deus. Quantos de vocês já estiveram entre dois caminhos? E o que é que tu tiveste de fazer? Escolher. Escolher. E nesse momento, a tua preocupação deve ser qual? Escolher bem. Não é? Escolher a vida. Essa deve ser a tua preocupação. Então, porquê é que muitas vezes nós escolhemos mal? O que é que o apóstolo Paulo diz? Aquilo que eu quero fazer, isso, mas o que... Não, aquilo que eu quero fazer, isso não faço. Mas o que não quero, isso faço. Porquê? Porque é uma constante e diária luta na vida. Porque isto, a nossa carne inclina-se numa certa e determinada vontade. Escutem, hoje em dia, tudo é sexo. Tudo. Por todo lado e mais algum. Pai, faz muita confusão como é que atrizes que antigamente, para tirarem uma fotografia assim com menos roupa, eram cargo dos trabalhos e tinha que se pagar imenso. E hoje em dia, por um creme, põe-se de biquíni, às vezes nem de biquíni, numa qualquer rede social. As pessoas perderam toda e qualquer noção. E o sexo entra-nos pelos olhos adentro. Eu estou a falar isto de uma forma muito franca. Porque eu também vivo neste mundo. Ou vocês julgam que eu ando aqui
2 palmos do chão. Não ando. E eu sei muito bem, não estou assim tão velho que não percebo as coisas. Percebo e percebo muito bem. E estou sujeito efetivamente às mesmas coisas que vocês. Se calhar num patamar diferente, mas estou sujeito. Porquê? Porque o diabo é ardiloso. É ardiloso. E ele coloca-nos muitas vezes as coisas da forma como sabe que nós podemos tropeçar. Por isso é que a renúncia é tão importante na nossa vida. E de uma forma pessoal, isolada, voluntária, diária e obrigatória. Amém? Amém. A renúncia não é um evento pontual, emocional ou simbólico. Todos os dias surgem escolhas concretas, palavras que decidimos dizer ou não dizer, atitudes que escolhemos ter ou não ter, caminhos que optamos por seguir ou evitar. Porque tudo tem uma escolha. Tudo. Tu podes querer beber Coca-Cola com ou sem cafeína. Não é? Tudo tem uma escolha. Podes querer beber água ou beberes um sumo. Tudo tem uma escolha. Na vida, tu podes decidir na escola a quem é que tu te vais juntar. Ou não juntar. Podes decidir, quando toda a gente está a fumar, e a fumar, seja tabaco ou outro tipo de coisas, tu podes decidir se o fazes ou não o fazes. Não é? Quando tudo está a combinar uma festa para irmos fazer, eu nem sei o que é que se faz hoje em dia, mas calculo. Mas calculo, não é? Aquelas festas que são às vezes onde se fazem coisas menos próprias, não é? Quando tudo está a combinar isso, tu tens a hipótese de dizer não. Decidir. São caminhos na vida. E nós todos somos deparados com isto. Ok? Todos. Sem exceção. Tomar a cruz é um verbo ativo. Não é algo que acontece sozinho. A fé vive-se em decisões pequenas e repetidas. Renúncia acontece no cotidiano, no silêncio e quando ninguém está a ver. Essa que é mais difícil. Quando ninguém está a ver. Não sei se vocês já vos aconteceu, apareceu-vos assim uma cena no telemóvel e vocês olharam e de repente tipo, Senhor, estás aí a ver? Senhor, estás a ver? É, não é? Consciência, começa aqui um alarme a apitar. O que estás a fazer, Rui? Isso, Senhor, perdoa. Escolhas, renúncia, não é? Então, eu tinha-vos dito que a renúncia é bidirecional, certo? Então, se alguém quiser vir após mim, voluntário, não é? Escolha, negue-se a si mesmo, obrigatório, tome cada dia a sua cruz, diário. E o que é que diz a seguir? Siga-me. Negue-se a si mesmo e siga-me. Quando tu segues a Jesus, o que é que tu estás a fazer? Estás a dizer sim, mas também estás a dizer não. Oh, lá está esta questão. Estás a dizer sim, mas estás a dizer não. E quando tu não segues a Jesus, estás a dizer não e estás a dizer sim. É ou não é? Por isso é que uma renúncia não é uma coisa passiva. Isto é uma coisa ativa. Mas, acima de tudo, é uma coisa que é bidirecional. Porque quando eu escolho algo, eu estou a negar outro algo. Quando eu digo, Senhor, eu quero te seguir todos os dias da minha vida, eu estou a negar o meu eu e estou a negar outro tipo de vida que eu eventualmente poderia ter. Por isso, é bidirecional. Quando eu ia no carro com a minha mulher e ia com o desafio da renúncia na cabeça. E isto andou aqui a mastigar tanto tempo. E eu disse à minha mulher, a renúncia é bidirecional. E a Sónia, lá estás tu. Não, efetivamente é. Porque eu não consigo renunciar a algo sem dizer sim e não. Não é? É ou não é? Eu, ao renunciar a alguma coisa, eu estou a dizer sim a outra coisa.
efetivamente. Em tudo. Em tudo. Mas voltando as coisas para aquilo que Jesus está a dizer, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ao seguir Jesus, tu segues Jesus de uma forma ativa e bidirecional. Renunciar não é apenas deixar algo, é seguir alguém. Há sempre dois movimentos, largar o eu e aproximar-se de Cristo. Amém? Quantos daqui querem isso? Largar o eu e aproximarem-se de Cristo. Amém? Amém. Eu vou andar mais rápido. A renúncia cristã nunca é vazia, é sempre relacional. Rui, mas há bocado disseste que era solitária. É. E volto a dizer, é solitária, mas é relacional com Cristo. Quantos de vocês aqui são religiosos? Eu vou-vos dizer, eu sou absolutamente religioso. E completamente religioso. Sabem porquê? Porque a religião é o nós ligarmos com Cristo. Não é o termo beato, vamos lhe chamar assim. Não. A religião é nós ligarmos-nos com Deus. Eu sou absolutamente religioso, porque eu quero ter esta ligação com o meu Deus, de uma forma religiosa. E não temos que ter medo das palavras. Ei, o Rui é religioso. Pois sou, e então? Queres falar isso comigo? Sou mesmo. Sou mesmo. E quero continuar a ser. Porque eu quero religar-me a cada dia com o meu Cristo. Eu quero agradecer-lhe pela maravilhosa graça que um dia Ele decidiu pôr-se naquela cruz, por mim, sofrer os horrores que sofreu por mim, pelo Marco, pelo Eduardo. Sim, eu sei. Digam que eu não sei. Jesus escolheu um dia olhar para mim. Por isso eu quero religar-me com Ele. Eu quero ser religioso todos os dias da minha vida. Foi isso que eu disse quando me batizei. Todos os dias da minha vida, custa o que custar. Custa o que custar. E às vezes custa. Às vezes custa. Mas eu tenho que andar rápido. É religião, religar é. O termo certo é religar. Religação entre o humano e o divino. Aqui vemos claramente que não é apenas deixar, é também avançar. Há dois movimentos que são inseparáveis. O afastar-nos do nosso ego e o aproximar-nos de Cristo. Renunciar sem seguir gera vazio. Renunciar sem seguir gera vazio. Eu não tenho muito tempo para desenvolver este ponto. Mas a verdade é que se tu apenas renuncias à vida que levas e efetivamente não segues ao único Senhor e Salvador, tu vais sentir um vazio. Porquê? Porque tu vais abdicar daquilo a que tu estavas acostumado a ter e a fazer e de repente não tens mais nada. Não, tu precisas do Espírito Santo na tua vida para que Ele seja o teu amigo, o teu Senhor, o teu Salvador. E nos momentos da tristeza, da dificuldade e da doença, Ele esteja lá contigo. E nos momentos em que tu tens que seguir o caminho A ou o caminho B, Ele vai-te dizer na tua orelha e vai-te dizer, escolhe o caminho certo, que é este. Entendes? Por isso, não pode haver renúncia sem seguir, senão temos um vazio. Renunciar, seguir sem renunciar, gera conflito interior, consciência. Amém? Então, a renúncia bíblica aponta sempre a uma relação viva com Cristo. Então, renunciar pode ser um fator de liberdade. E vamos ao versículo seguinte. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Certo? Então, a renúncia é um fator de liberdade. E eu tenho que andar mesmo rápido porque já são quase 10 horas. Então, Jesus apresenta um paradoxo, perder para ganhar. Certo? Paulo diz assim, o que para mim era ganho, reputei-o, considerei, perda por Cristo. O que parece perda, muitas vezes é, na verdade, libertação. Então, a renúncia
é um fator de liberdade. Porque tu renunciaste àquilo que te prendia e seguiste a Cristo, que te traz efetivamente liberdade. O que parece perda é, na verdade, libertação. Quando renunciamos ao controle, encontramos a verdadeira vida. Jesus apresenta um paradoxo que desafia a lógica humana. O mundo diz, agarra-te à vida. Jesus diz, entrega e perde. Isto parece um paradoxo, não é? Entrega e perde. Mas efetivamente, quando entregamos e perdemos, ganhamos. Amém. E temos que andar mais rápido. Aquilo que não renunciamos acaba por nos dominar. O orgulho, o controle, a necessidade de aprovação, o medo de perder. Escutem. A única pessoa viva que nos deve aprovar é Cristo. Vocês não precisam da aprovação de mais ninguém. De mais ninguém. Claro que têm que se portar bem com os vossos pais, senão, então, vamos lá. Mas estamos aqui a falar da aprovação. E estamos aqui a falar do eu e do coração. Por isso, tu não precisas. A única pessoa que precisa, efetivamente, de um relacionamento pessoal contigo é Cristo. Mais ninguém necessita. Não tens de te sentir infeliz ou fora do contexto ou fora do baralho porque eu agora sou cristão. Não, esquece isso. Tu não precisas desse tipo de aprovação. Isso é aprovação emocional e sentimental que te faz sentir bem por momentos. Cristo faz-te sentir bem para a eternidade. São coisas absolutamente diferentes e não dimensionáveis, mas eu não tenho tempo para as conseguir desenvolver. Então, renunciar não nos diminui, mas liberta-nos. Renúncia como consciência. O versículo seguinte diz, ou a frase seguinte diz, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se a si mesmo. Jesus apela aqui a uma reflexão interior e é uma pergunta que é muito interessante. Renunciar é um ato de lucidez espiritual que nasce de uma consciência desperta e atenta ao valor eterno da alma. Então, renunciar é um ato de consciência sobre o valor da nossa alma, certo? Vocês ainda estão aqui? Renunciar é um ato de consciência sobre o valor da nossa alma. Porquê? Porque quando tu disseste assim, Senhor, eu quero seguir-te todos os dias da minha vida, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, o que é que tu fizeste? Tu entregaste a tua vida a Cristo na esperança em fé da salvação do quê? Da nossa alma, não é? Então, vocês não vão à escola dominical? Ou não foram à escola dominical? Não é? Então, renunciar é um ato de consciência sobre o valor da alma. Eu renuncio a cada dia àquilo que me afasta de Cristo. Para quê? Para viver uma vida eterna com Ele. Para ter uma esperança, esta viva esperança, como diz o apóstolo Paulo, em que Cristo morreu por nós. Amém? Vocês não estão muito convictos disto, mas cristianismo é isto, amigos. Cristianismo é isto, é acreditar que Jesus morreu por mim para que eu possa ter o quê? Uma vida eterna com Ele. Através do quê? Da salvação da minha alma. Amém? Amém. Eu vou falar mais alto para ver se vos acordo. Então, renunciar é um ato de consciência sobre o tempo. Sobre a eternidade. O tempo não são os minutos em que nós passamos chateados. Não, a vida é mais do que este tempo que nós estamos aqui. É muito mais. É uma eternidade com Cristo. E essa eternidade começa aqui, a partir do momento em que tu decides viver com Ele e renuncias tudo o resto. A maturidade espiritual leva-nos a perguntar, isto vale a minha vida? Vale. Isto aproxima-me ou afasta-me de quem sou em Deus? Aproxima-te. Renunciar, efetivamente, parece uma coisa antagónica, mas aproxima-te de Deus. Então vamos concluir. Vamos ficar de pé. Então, neste texto, Jesus mostra-nos que a renúncia começa como uma escolha, não é? Ela é voluntária, mas também é obrigatória. Ela é ativa e é diária. É bidirecional, ela liberta, mas também exige consciência.
Renunciar, escutem, renunciar não é deixar de viver. Não, é viver alinhado com Cristo. Isso é que é renunciar. É viver alinhado com Cristo. Rui, então e como é que eu vivo alinhado com Cristo? Através da sua palavra. Não há outra forma. Não há outra forma. Estuda a palavra do Senhor. Mas eu queria que vocês curvassem as vossas cabeças agora por um momento e pudessem fazer um exame de consciência efetivo. Da forma como têm conduzido a vossa vida e os pontos em que têm tido desafios na vida. O que é que vocês escolheram? De que forma é que a consciência de Deus em vocês vos influenciou e vocês decidiram seguir o caminho certo ou pura e simplesmente disseram não, eu vou fazer como eu acho que devo fazer? Pensa agora um bocadinho, em silêncio. Nesta noite, Senhor, ajuda-nos, Deus, a sermos efetivamente como o barro nas Tuas mãos, Senhor. Deus, queremos deixar completamente de lado o nosso eu, a nossa vontade, o nosso exigir, a nossa maneira de pensar. E queremos que o Teu querer, o Teu efetuar, que quando Tu disseres quem quiser vir após mim, Deus, que seja uma escolha consciente, Senhor, que é escolher da melhor forma, Senhor, todos os dias. Ajuda-me, Deus, e dá-me a coragem para eu me negar a mim mesmo. Eu quero, Senhor, dizer não a mim mesmo e percorrer este caminho mais excelente, Senhor, Tu tens preparado para mim, que se chama vida. Vida e o viver contigo, Senhor. Quero estar na Tua presença, quero habitar nos Teus átrios e a cada dia poder escolher-te de forma voluntária. Quero ter esta forma ativa de viver o Teu Evangelho, Senhor. Deus, quero perceber que aquilo que eu devo negar me aproxima de Ti. Quero perceber que se de alguma forma eu te negar, eu me estou a afastar de Ti, Senhor. Eu não quero isso de forma nenhuma. Desperta-me. Ativa-me. Dá-me uma forma diferente, Senhor, de encarar a vida. De acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua palavra, Senhor. E ajuda-me, Deus, para que eu consiga encontrar a verdadeira liberdade e que a minha consciência, Senhor, esteja limpa diante de Ti a cada dia, Senhor. É esse o meu desejo. Importuna-me, Senhor. Importuna-me. Contende comigo. Não me lances fora da Tua presença, Senhor, mas torna a dar-me, Senhor, a alegria da Tua salvação, Pai. Essa é a minha oração, Pai. Quero mais de Ti, Senhor, menos de mim.
quero que esta simplicidade, Senhor, esteja sempre presente na minha vida, Pai. Oro Deus por cada jovem que está aqui, Senhor, cada irmão. Oro Deus para que de alguma forma, Senhor, a Tua Palavra possa tocar as nossas vidas. Deus, e ela possa ser viva e que seja uma semente tão eficaz, Senhor, que dê fruto a 100% e a nossa vida possa efetivamente ser impactada por ela. Impactada, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Quantos de vocês vão renunciar? Hã? Todos os dias de forma ativa ou passiva? Ativa. De forma ativa. Amém? Renúncia. Sem dúvida, uma palavra muito interessante de podermos explorar. Deus ricamente vos abençoe, meus queridos. Podem sentar. Rui está a pedir desculpa pelo tempo, mas o Rui é sempre uma bênção. Pronto, vamos terminar a nossa reunião. Temos comida no sítio do costume, portanto, podem levantar-se e ir.